Américo Vitor Salvato. Entrei na Caetano de Campos em 1950, eu fiz o exame de admissão para cursar a primeira série em 51. Eu entrei, mas fui um péssimo aluno. Aquela mudança de quarta série, de quarto ano primário para a primeira série, com vários professores, me deixou numa grande confusão. Eu tenho a impressão que eu não tinha maturidade para estar na primeira série da Caetano de Campos. E meu ginásio simplesmente foi realizado em 6 anos. E integrando a comissão de formatura, na quarta série eu fiquei de segunda época. Não me formei como pessoal, não participei da formatura. As classes eram os meninos de manhã, as meninas de tarde, não se podia conversar com as meninas eram controladas pela dona Minhoto. Ela ficava controlando nas janelas, lá em cima, as meninas que conversavam com algum rapaz e mandavam o seu Jaime buscar lá embaixo. E eram repreendidas, tinha anotação na caderneta e etc. Nós tínhamos a aula de artesanato nos trabalhos manuais, mas que era do quadro curricular. Nós tínhamos isso, íamos muitas vezes lá no porão e a gente fazia muito esse tipo de aula, principalmente servindo de material para os professores que estavam sendo concursados. Professores de trabalhos manuais que estavam sendo concursados para Caetano de Campos, eles pegavam uma classe vazia e colocavam à disposição daquele professor para fazer o exame de didática dele. Então, era trabalho em cobre, em folha de cobre, tecelagem, tranças, diversos tipos de tranças, fazia chicote, rebenque, todas essas coisas com fio tex, chamava. Mas isso era da aula normal. Tinha trabalho em couro, madeira, com pirógrafo, diversos tipos de trabalho. E tínhamos o nosso orfeão, mas ficou faltando no texto, no tempo anterior, dizer por que eu fiquei de segunda época em latim. Eu tinha que fazer análise de lógica dos textos em latim e a tradução. E eu falei uma grande besteira na época. O Biral me chamou e eu não tinha feito a lição e comecei a enrolar e falei que aquela expressão era uma expressão que estava no nominativo e que era objeto direto. Ele simplesmente falou: senta, você vai para a segunda época. Escreva, o nominativo é o caso do sujeito e como tal nunca poderá exercer a função de objeto direto. Você vai escrever 200 vezes isso. E eu fui para a segunda época, na metade do ano, no primeiro semestre já estava carimbado que eu ia para a segunda época. Um excelente professor de latim, mas eu é que não estava muito bem. Inclusive o filho dele estudou no Caetano de Campos. Okay. Mas era um professor excelente, era duro, rígido, mas era professor, aliás, todos os professores eram rígidos, mas todos eram excelentes. Eu tenho ótimas recordações, muito do que eu sei hoje, de todas as línguas, de português, praticamente eu aprendi tudo na Caetano de Campos. Francês, aprendi tudo. Não se falava com a boquinha, a dona Iracema. Tive as 6 séries com ela, porque eu fiz o ginásio em 6 anos, né?
não se falava português na aula dela, só se falava francês, o tempo todo. Então, a Eneida, professora de matemática, eu gosto muito de matemática pelo que eu aprendi com a Eneida, que era bem rígida, mas a gente tinha conhecimento. Eu tive quando eu deixei, eu estava tendo aula com o Visioli, que era, acho que um dos professores mais fracos que eu tive, de matemática. Eu sabia que no ano seguinte eu ia ter aula com a Eneida. Eu tive professor particular, professor Gurjão, que me preparou para eu no ano seguinte poder acompanhar a turma com a dona Eneida. Foi na terceira série do ginásio. Terceira e quarta série fui aluno da Eneida. Para mim foi uma maravilha. A aula especial extracurricular que a gente tinha era o Orfeão, que era a oportunidade em que era misto. Ele funcionava de 12h30 até 1h15, eu não sei exatamente, mas era um período intermediário que pegava os alunos da manhã e as meninas à tarde. Antes delas entrarem, a gente tinha o Orfeão, que fez várias apresentações e participamos de gravações, como do hino nacional, o hino Santos Dumont. Cantamos no quarto centenário de São Paulo, quando aquela peça, 4 clarinadas, né, que representava um século por clarinada, cantamos em todos os intervalos daquela peça e em alguns momentos dentro de cada peça mesmo da apresentação. Foi um espetáculo. O primeiro dia dessa apresentação, o governador Lucas Nogueira Garcês estava presente. Essas coisas de festival surgiram depois dos festivais de rádio. Não existia naquela época. E os festivais quase que apareceram mais em função do protesto, aquelas coisas que já era em função da Revolução. Mas na Caetano de Campos não tínhamos isso. Mas, para mim, encontrei muitos colegas na minha carreira, porque depois eu fiz a academia do Barro Branco para ser oficial da Polícia Militar, naquela época da Força Pública, e encontrei vários amigos meus fazendo academia também. Caetano de Campos, para mim, tem uma grande emoção. Quando foi agora para o encontro do dia 20 de setembro, o que eu fiz? Eu tinha a gravação do hino nacional e hino a Santos Dumont, que era ainda em acetato. Eu peguei essa gravação e levei a questão de transformar aquilo em CD, uma montagem bonita com fotografia da nossa apresentação no Teatro Municipal. Então é uma recordação, eu dei para algumas pessoas e para mim é uma emoção muito grande passar ainda pela Praça da República. Quando passei por corredor, deu uma vontade muito grande de escorregar naquelas pastilhas, que era o que a gente fazia, e o inspetor de aluno já pegava a gente logo à frente e ele levava para orientação. Mas é muito emocionante para mim a Caetano de Campos, tem um significado muito grande. E foi lá que, sendo colega do Eliseu Rocha, que acabei conhecendo a minha atual mulher. Atual, eu não troquei. Não troquei, eu sempre falo que eu sou incompetente. Eu não tenho competência nem para trocar de mulher. Estamos casados há 47 anos. Mas começamos a namorar em função da Caetano de Campos e mais intensamente no Orfeão, já quando eu tinha saído da Caetano de Campos. O seu Rui, como não podia deixar de ser, e foi através dele praticamente que nós nos começamos a namorar,
Ele foi nosso padrinho de casamento.